Uma boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Reformando Discípulos para a Glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha, e já peço para que os irmãos peguem as suas Bíblias, abram no Evangelho de João, no seu capítulo 14, porque o Reformando Discípulos começa agora. Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Muito bem, e hoje nós estamos aqui com os nossos irmãos queridos aqui para nos ajudar a crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Eu queria agradecer, Danilo, muito bem-vindo novamente, já é veterano aqui do Reformando Discípulos. Breno, primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Possamos crescer junto no conhecimento do Senhor, e Gabriel também já está velho conhecido aqui já, né? E hoje, já peço aos irmãos, então, com a Bíblia aberta, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus dando instruções aos seus discípulos, confortando aqueles que estavam passando com ansiedade. Eu vou pedir, Danilo, se você puder introduzir já para a gente fazer aquele bate-papo com os irmãos. Hoje nós vamos estudar do verso 1 ao verso 15, né? Qual é o contexto ali, como é que estava a situação, o que tinha acontecido, para que os irmãos em casa possam entender. Amém. O capítulo 14 de João, os discípulos estavam numa situação de tristeza, de angústia, tendo visto algumas informações que o próprio Senhor havia dado a eles a respeito daquilo que estava para acontecer e daquilo que eles também estavam passando. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, festa da Páscoa. O clima era de tristeza, de consternação. Os discípulos confusos, perturbados, com a iminente separação que eles teriam com o Senhor, porque Jesus já havia falado da sua morte, ele havia dito para eles aquilo que iria acontecer. Eles estavam envergonhados, porque haviam passado pela a lição do lava-pés, né? E eu faço aqui menção quando João olha para o Senhor e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só para ilustrar. Quando João fala a respeito daquele que havia de vir, né, ele fala que não era digno nem de desatar as alparcas de seus pés. E, de repente, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né, aquele que era o Rei, o Todo-Poderoso. Mas era uma lição para eles ali. Pensava que ele iria remir politicamente, era o Messias. Né? Eu vou fazer aqui só para a introdução, para os irmãos entenderem. E os irmãos até me ajudem, por favor. Eles não conseguiam entender muitas vezes aquilo que o Senhor explicava, porque eles tinham na mente deles o ensinamento que eles traziam por serem judeus. Né? Eu acho que o termo seria correto, até escatologia. Né? Eles não conseguiam fazer a aplicação, né? Porque eles achavam que Jesus era aquele que haveria de vir, remir o povo, era o Messias, queria instaurar o reino naquele momento. Eles não conseguiam entender isso. Messias político, né? Exatamente. Guerreiro, né? O Messias político. Estavam tristes, porque Jesus o deixaria e porque um deles haveria de o trair. Né? E o Senhor começa, no capítulo 1, eu vou ler aqui o texto, no verso 1 do capítulo 14, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Amém. Agora vamos fazer uma conversa, uma exposição da Escritura do Senhor. E aí eu pergunto para Gabriel e para o Breno. Só voltando um pouquinho, no final do capítulo 13, que eu esqueci até de falar no último episódio, mas que mostra também o porquê daquele contexto deles estarem ansiosos, nervosos, né? Que Pedro fala: Senhor, eu não vou deixar o Senhor morrer,
de forma nenhuma, vou dar minha vida. E aí Jesus até fala, você vai dar vida para mim? Né? Isso não vai acontecer, porque o galo vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Né? Então, o contexto é esse tudo. Mas eu quero ver com vocês. Já começa o primeiro versículo, o Senhor dando uma ordem para eles, não é isso? Fiquem à vontade aí vocês agora para... Vamos fazer uma exposição da palavra de Deus agora. Amém. Aí. Glória a Deus. É uma ordem imperativa. Existia ali um momento muito difícil que estava por vir, e para os discípulos ali não era algo normal até então, estavam com o Salvador, e já nascia ali uma angústia em seus corações, né, diante do contexto aqui que nós falamos, e diante dessa ordem imperativa, né, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De certo que, naquele momento, né, aquela semana que antecedia os acontecimentos da morte e ressurreição de Cristo, tudo que eles precisavam ouvir era que Jesus falasse e confirmasse em suas vidas que Ele era o eu sou. E de diversas maneiras, Jesus ali se mostrando como Salvador, desde já, como pão da vida. Jesus já mostrava e tentava passar para eles segurança naquele momento. Uma segurança que eles temiam sem Jesus. Então, partindo desse ponto, Jesus se mostra ali como Salvador, como líder que continuaria com eles, mas em um outro momento. É isso? E é interessante que a gente vê que não importasse quantas vezes Cristo falasse com eles sobre a sua morte, né, o que precederia a sua morte. Alguns capítulos anteriores, você vê no verso 32 do capítulo 12, ele fala assim, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Né? Esse levantamento está falando sobre crucificação. E ele falava isso o tempo todo e eles não conseguiam crer nisso, eles estavam angustiados. A tristeza neles era profunda, como se viesse uma depressão sobre os discípulos, sobre essa realidade que eles não conseguiam aceitar de maneira alguma. Né? E a gente vê o Senhor os consolando no começo, né? Falando, não se turbe o vosso coração, dando uma ordenança, como você falou, uma ordem imperativa, para que eles pudessem se acalmar, porque eles seriam consolados em algum momento. Perfeito. Então, nós vemos lá discípulos angustiados, sem perspectiva, eles não viam futuro na situação que eles estavam, não viam saída para onde eles estavam, certo? Mas o que o Senhor Jesus faz é o quê? Vê a situação dele, dá um diagnóstico de como eles estão e a solução para a vida deles. Eu queria que a gente falasse agora para as pessoas que estão em casa, que podem estar nessa mesma situação, angustiadas, não veem como resolver o problema da sua vida, mas qual é a palavra do Senhor Jesus que serve para os discípulos e serve para aqueles irmãos em casa também? Só para fazer uma complementação. Os discípulos eles precisavam entender que todas as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo. Todas estavam se cumprindo ali. Ou seja, a palavra de Deus é infalível. Não é? E Deus, Ele nos chamou para a sua presença, não para sermos desamparados. Deus ampara o seu povo em todos os momentos, em todos os tempos. Eu só quero fazer menção a um versículo aqui do Velho Testamento, que eu anotei, Deuteronômio 31:6, quando Moisés dá a palavra para o povo e para Josué. Eles iam entrar na terra, e Moisés chama e fala assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O Deus que não desamparou o povo ali, não desamparou os discípulos e não vai desamparar a sua vida. Ele não desampara, Ele te chama para salvação, para a eternidade. E Ele cuida dos seus, porque Ele separa os seus. Né? Seu amor nos garante, é esse amor, em Cristo Jesus, Ele nos garante a paz e a redenção. Então, eu creio que a palavra, para nós todos, Deus não nos desampara. É por isso que o Senhor falou, não se turbe, vocês estão perturbados por quê? Deus está presente.
né? O Senhor Jesus estava presente. E ele estava preocupado, Jesus vai embora, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos entrar até no assunto, na explanação, os irmãos vão entender que o projeto estava dentro da soberania de Deus, estava tudo sob o controle do Senhor. Nada fugia ao controle do Senhor ali. Glória a Deus. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu gostaria de complementar, assim, o contexto histórico no Antigo Testamento, em relação ao que seria este caminho. E é uma perfeição do cumprimento da palavra de Deus. Aquele único e vivo caminho. Aquilo que aproximara hoje o homem de Deus. O véu impedia. O véu impedia. Santo dos santos dos santos. O que Jesus fez? Ele possibilitou. Então, isso nós temos no livro de Êxodo, né, no livro de Êxodo, essa possibilidade. Então, já se mostrava ali que Jesus faria isso possível para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Gabriel, Danilo, Breno, Jesus já fala, olha, não turbe o vosso coração, né? Então, fiquem tranquilos, é a soberania de Deus. Deus é soberano, né, Danilo? Sim. Mas ele dá o medicamento para tratar aquilo ali. Ele já diagnosticou e dá o tratamento. O que ele fala? Credes em Deus, credes também em mim. Então, é importante crer no Senhor. Crer em Deus e crer em Jesus, certo? E aí dá para ver o que ele separou para esses que creram, né? Como você falou, Deus não desampara o seu povo. E você vê que o povo dele vivia num momento de aflição, de domínio do Império Romano, onde muitas pessoas passavam fome, tinham cobranças excessivas de impostos, as pessoas faltavam alimento, faltavam animais, e aí elas começavam a pensar assim, Deus nos desamparou. E ele mostra assim, não se turbe o vosso coração, e ele vai falando, há muitas moradas na casa de meu pai, e eu vou preparar lugar. E é um lugar que, quando fala em Apocalipse, né, o novo céu e nova terra, é onde João viu que não haveria dor, nem pranto, nem choro, e é um lugar onde tudo se fará novo. É um lugar onde ele finalmente consolará seu povo por completo, e não teremos mais as aflições que encontramos no mundo. Quando o Senhor também, o Senhor quando fala credes em Deus, credes também em mim, Jesus é digno da fé, porque Ele está vivo. Glória a Deus. Ele está vivo. Amém. E ele é fiel, né? Ele é fiel. Ele cumpre, né? As promessas. Deus é maravilhoso, né? E aí, então, como o Gabriel falou, Jesus apresenta, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então, nós temos uma certeza, que nós temos uma morada no céu, e o próprio Senhor Jesus preparou para nós, né? E um detalhe interessante dessa frase que vou preparar-vos lugar. As pessoas acham que está construindo o local para a gente, né? Só que ele fala, já há mansões, ou seja, já existem. Como diria meu antigo professor de teologia, ele falava assim, quando ele fala, vou preparar-vos lugar, é como se Jesus estivesse apenas botando travesseiro nas beliches. Está só arrumando a casa para receber a gente. A casa já está pronta há muito tempo. Antes da a fundação mansão, do mundo. antes da fundação do mundo. É aquele versículo que é um dos que eu mais anseio ouvir no final, né, que é, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Ou seja, a mansão já está preparada. Ele está lá só arrumando a casa para nos receber. Amém. Glória a Deus. E Isso começa, né? Isso começa com um caminho, a mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Às vezes, o caminho precisa ser enxergado. E quando você enxerga o caminho, você vê que existe o caminho. E quando você entra nesse caminho, não é vicinal, não tem ramificação, é o caminho. E esse caminho existe, e Jesus diz, eu sou o caminho. E enxergar, no momento, este caminho, faz com que nós, até mesmo aqueles que estão passando por angústias, por momentos difíceis, enxerguem que Jesus, ele se mostra como o verdadeiro, né? Então, para que você inicie esta caminhada, é preciso que você enxergue primeiro o caminho. Pode estar perto, pode estar ao lado, mas se você não enxergar o caminho, fica difícil. Então, eles estavam com Jesus ali, andavam com Jesus 3 anos,
e ainda não haviam, talvez, ali enxergado que ele era o caminho. Amém? Isso pode estar acontecendo com você nesta noite. Sim. Né? A pessoa pode estar passando por isso, sim, com certeza. E eles andaram 3 anos e não viram, né? Estavam em dúvida ainda. Mas eu queria só voltar um pouquinho para a gente falar, que aí Jesus fala assim, olha, e quando eu for, verso 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu queria ver, a sequência, eu acho maravilhosa. Ela fala, para onde eu estou, estejais vós também. É uma sequência, ele falando que ele vai preparar, mas ele vai voltar, né? E nós estaremos juntos com ele novamente naquele lugar, né? Existe uma sequência aqui maravilhosa. E aí, depois o Senhor fala assim no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas, na verdade, eles não sabiam o que o Breno falou, eles não entenderam nada. Como muitas passagens, muitos não entenderam. Quando Nicodemos, não entenderam nada. Jesus falou com Nicodemos, ele não entendeu, falou com a mulher samaritana, ela não entendeu, né? Então, muitos não entendiam. Quem geralmente está apegado a um dogma muito forte, acaba não conseguindo largar ele. Foi como o pastor Anchieta falou nesse último domingo, no culto matutino, né? Pedro, quando recebeu a ordem do Senhor, na visão, no capítulo 10 de Atos, ele fala, mata e come. Aí ele, Senhor, nunca coloquei nada impuro na minha boca. Uma ordem direta do Senhor, ele estava desobedecendo porque ele era religioso. E aqui você vê que eles também viviam apenas da religiosidade, assim como Nicodemos, né? Nicodemos, ele fala assim, Jesus fala com ele, você é um dos principais de Israel, um dos principais da sinagoga, e não sabe que eu estou falando. Então, você vê que aqui eles estavam perto de Jesus a todo tempo, e mesmo assim ainda não sabiam qual era o caminho. E aí você vê que muitas vezes na nossa vida é dessa forma. A gente, às vezes, procura satisfação dos desejos, ou satisfação de profissional, em muitos cantos, ou de qualquer coisa que possa parecer saciar a nossa alma. Mas é só em Cristo que encontramos isso, na verdade. E muitas vezes nossos olhos estão fechados, e é necessário que possamos abri-los, para que possamos seguir esse caminho e firmemente caminhar nele. O Senhor ali, ele faz uma promessa, né, que nós vamos morar com ele no céu. E nós precisamos crer nas promessas de Jesus, porque elas se cumprem no nosso meio. Se Jesus prometeu que nós vamos morar no céu, nós vamos morar no céu. O coração perturbado vai morar no céu, porque Jesus, a ordem é, não se turbe, não se perturbe, descansar, a ordem é para descansar no Senhor. E quando fala do caminho, primeiro que, eu só fazer uma menção aqui, irmãos, o objetivo é estar na casa do Pai, é estar junto ao Pai, né? É voltar ao estágio inicial do homem, quando o homem perdeu a bênção lá no Éden. Jesus, ele vem, quando ele fala assim, eu sou o caminho, ele inaugura o caminho. Ele queria mostrar para os discípulos que ele, como homem, iria à cruz, ele iria ressuscitar, ele iria ali inaugurar o caminho até a eternidade. O caminho agora estava aberto para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí eu faço menção ao Salmo, salvo engano, 115. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós aqui estamos fazendo menção do nome do Senhor, porque o dia, às vezes, não é, Breno, faz o nosso coração se perturbar com os problemas, trabalho, às vezes alguma situação na família, né, preocupações, isso é nosso, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque no Senhor está o nosso descanso. A nossa fé está no Senhor, a nossa vida está firmada no Senhor. E nós vemos o caminho, porque esse caminho já foi inaugurado até a eternidade. E nós queremos estar junto ao Pai. É maravilhoso quando você enxerga. Interessante que naquele momento ali, eles previam uma desassociação com Jesus Cristo. E agora? Só que o cerne do capítulo é: ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Jesus mostrava ali uma ligação que eles teriam que exercer na oração, na evangelização, na pregação. O Espírito Santo seria derramado, e aquele que ouviria a palavra
entenderia o contexto. Jesus, eu não estou me desassociando de vocês, pelo contrário, eu estou indo para o Pai. E agora, vocês estão incumbidos agora de buscar, de orar, entender que vocês não estarão sós. Então, é muito interessante isso que o Danilo mencionou, é esse descanso. Jesus fazendo eles entenderem, ninguém vem ao Pai senão por mim. O contexto, assim, a gente entende, mas Jesus estaria os abandonando? Não, você está querendo mostrar para eles que havia ali uma etapa sendo cumprida, e que agora, dali em diante, não só eles, como aqueles que ouviriam a palavra do Senhor na pregação, no Evangelho, entenderiam a ligação de Jesus até Deus, e de nós até Deus. Tem uma coisa interessante no verso 6, né? Ele faz 4 afirmações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, são 3 afirmações, e a quarta é: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí você vê que muitas pessoas buscam caminhos, buscam a verdade e a vida em outras coisas que são secundárias e que não prometem essas coisas realmente. Você vê homens que estudam a vida toda, procurando saber os segredos do universo, qual o sentido da vida, e não conseguem achar. Você vê pessoas procurando ter vida eterna em outros deuses, em ídolos, e aí quando você vê em João 6,68, Pedro vai falar: para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E aí você vê até líderes grandes durante a história, líderes políticos, ou então grandes influenciadores da filosofia ou de religiões, como, por exemplo, Buda certa vez falou que devemos, na vida, procurar pela verdade. Confúcio falou que ele não era o caminho para todas as coisas. E Maomé, que era o maior profeta do islamismo, converteu milhares de pessoas durante sua vida, disse que não sabia o propósito da vida no final dela. E essas pessoas que não sabiam sobre a verdade, que não sabiam sobre a vida, sobre o caminho, Jesus se apresenta para todos nós como o caminho, a verdade e a vida. E também tem uma frase muito conhecida que muitas pessoas falam, né? Todos os caminhos levam a Deus. E é uma frase que não faz sentido de ditado popular brasileiro, né? É igual... Politicamente correto. Todos os caminhos levam a Deus, você falar onde Jesus chama, todo mundo vai ser salvo. Perigo isso, né? Toda religião leva a Deus, é boa. Toda religião é boa, toda religião vai levar a Deus, mas não é todo o caminho que leva a Deus. Só há um único mediador entre Deus e os homens. É aquele que, se não for a ele, não tem como ir ao Pai. E o pastor Vitório falou: Tomé não entendeu, né? Mostra-nos que caminho é esse? Nós cremos que estamos no caminho, porque nós temos já a direção para a eternidade. Ele precisava crer também ali. Os discípulos, é o que falam, eles viviam, eles viam, eles se maravilhavam, mas não entendiam, às vezes, nada. Eles não entendiam nada. Só foram entender depois, né? Exatamente. Só depois. Eu queria só a gente reforçar isso aí que o Gabriel falou, que vocês falaram, que às vezes a gente fica com medo de falar, ou ser politicamente correto, que a salvação em Cristo Jesus não é exclusiva, mas é exclusivo. O cristianismo, ele é exclusivo, porque só há salvação em Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele não é um caminho, é artigo definido, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O reverendo Augusto Nicodemos tem uma pregação muito interessante no YouTube, que ele fala assim, o nome é Só Existem Duas Religiões. A gente vê assim, você pensa, como? Existe islamismo, budismo, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, mas só existem 2 tipos de religião. Aquela religião em que o homem é justificado por suas obras, por suas ações, por ele ser bom, por ele fazer o bem, por ele praticar caridade, ele ajudar os outros. E a maioria das religiões do mundo, na verdade todas, exceto o cristianismo, você é salvo por isso. Você é uma pessoa que, assim, vai lá, eu mereço. Você bate no peito e tem orgulho. O cristianismo é o único onde te bota no chão. Fala assim, você não merece nada. Você só é salvo e justificado pelas obras de Cristo, e não por suas boas obras. O Paul Washer, pastor Paul Washer, no livro dele, Verdadeiro Evangelho, tem uma parte que ele escreve assim, certa vez um jornalista chamou um judeu, um muçulmano e um cristão para uma entrevista. E ele fala assim, ele pergunta primeiro para o muçulmano, para onde você vai se você morresse hoje? Aí ele fala, eu iria para o paraíso, porque eu dei meus bens aos pobres, eu peregrinei a Meca, eu orei 5 vezes por dia, fiz o Ramadã, então, por causa disso, eu devo ser salvo. E aí ele pergunta para o judeu, fala assim, você, se morresse hoje, para onde você iria? Ele fala, eu iria para o céu também, porque eu guardei a lei do Senhor,
guardei todos os preceitos, não comi carne de porco, não fiz minha barba com navalha, eu fiz tudo direito, ajudei as pessoas, então eu vou para o céu. E ele pergunta para o cristão, e você acha que vai para onde? Eu vou para o céu. E ele fala, e por quê? Falando, porque eu roubei, eu fiz tudo de errado, procrastinei, menti para os outros, mas graças a Deus não é por causa dos meus atos que eu irei para o céu, mas sim pelos méritos de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Ele é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Glória a Deus. Isso aí, maravilha, né? E aí, a gente continua no verso 7 e no verso 8. Como a gente está falando que os discípulos não entendiam muitas das coisas, Jesus fala no verso 7, olha, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí vem Felipe. Outro incrédulo, né? Outro também, coitado. E fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí o que Jesus fala para eles? Vou deixar para os irmãos aí concluírem, por gentileza. No verso 9, o que ele fala? Verso 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Tem muito Filipe hoje por aí, viu? Nós já fomos Filipe também, né? Tomé. Filipe queria uma manifestação extraordinária, sobrenatural. Mostra-nos o Pai, Senhor. Isso nos basta. Isso nos basta. Estavam perturbados, coração contrito. O coração estava contrito, perturbados, preocupados com o dia de amanhã, o que vai ser, como é que vai ser, a gente está sabendo. Às vezes eles queriam uma manifestação sobrenatural, né? Às vezes a pessoa vai orar, queria que um anjo aparecesse aqui no quarto, falasse comigo. Quem dera se Deus parasse aqui agora e o Senhor se manifestou no Velho Testamento, da sarça ardente para Moisés. Às vezes as pessoas procuram isso, não é? Jesus, mas espera aí, eu estou com vocês há tanto tempo, 3 anos. Vocês estão comigo? Vocês não viram o Pai ainda não? A manifestação? Meus irmãos, nós cremos pela fé. A palavra está aqui. Quer ver o Pai? Leia a palavra. Está preocupado, está contrito, ore ao Senhor. Leia a Bíblia, que Deus vai falar ao seu coração, não é? O Pai está presente através da sua palavra na nossa vida. E nós nos alimentando da sua palavra, nós passamos por todos os problemas deste mundo, com a certeza, e volto a dizer, que o caminho está aberto, e nós estamos caminhando para a eternidade. O Deus do Antigo Testamento era impossível vê-lo, né? A glória dele era tremenda, tamanha que era impossível vê-lo. Mas Jesus, ele é o quê? A imagem visível do Deus invisível, né? Glória a Deus. Ele estava se revelando ali para eles, mas eles não entenderam. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é o seguinte, que Jesus mesmo, no Evangelho de João, depois ele vai falar, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Glória a Deus. Mais importante é crer do que ver, né? E quando ele fala assim sobre ver a Jesus, igual nós conseguimos ver, não com os olhos, mas com nossa razão, com a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Quando Jó fala no capítulo 42 do seu livro, no verso 5, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não estava vendo realmente Deus fisicamente, porque quem via Deus morria. Tamanha era a glória. Até os serafins lá em Isaías 6 tinham que cobrir o rosto, de tamanha glória era de Deus. Mas quando ele fala assim, meus olhos te veem, é porque agora ele tem intimidade com Deus. Agora ele conhece de verdade. Uma pessoa que você conhece é aquela que você tem intimidade com ela, que você consegue conversar, que você consegue se abrir. E aí a gente vê que as pessoas, como Filipe, queriam buscar o extraordinário, o que estava fora do normal, o sobrenatural. E você vê que é em Cristo que nós conseguimos entender a natureza do Pai. Quando vemos os nomes Pai, Filho, Espírito Santo, isso não são o nome deles, é como se fosse um título, né? Danilo
é pai de Gabriel e marido da Alessandra, mas o seu nome é Danilo, seus títulos são outros. E aí, quando nós vemos, que nome, então, qual é o nome de Deus na terra? É Cristo, é Jesus, é assim que você vê Deus. Quando fala em Atos 4,12, que só há um nome pelo qual podemos ser salvos, está falando do nome do Senhor. Em Joel 2,32, que também Paulo cita em Romanos, fala assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é o nome de Cristo. É com ele que você vê o Pai e é com ele que você se chega a Deus. Interessante, é o contexto da fé. E quando você preserva esse entendimento que você tem que ver, você destoa até mesmo o cumprimento da palavra, né? O fogo estranho ali, os filhos de Arão, certo? Então, o que Deus disse, né? Deus, ele diz assim, eu mostrarei para vocês a minha santidade. Eu não quero isso. A santidade já estava em Jesus, né? Então, eles acenderam incenso ali, ou seja, eles violaram, né? Passaram por cima da ordem. E interessante que também é que quando Jesus fala com os discípulos, né, Moisés, né, Moisés e o povo comeram o pão do céu, mas Deus, né, o Pai, vos dá o pão hoje. E eles não estavam enxergando. E ali os judeus murmuravam, dizendo, mas esse é filho de Maria e de José? Ou seja, eles estavam questionando o seguinte, como ele desceu do céu? Como ele é um pão que desceu do céu? E Jesus, por 5 vezes na palavra, ele dizia, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Ou seja, é pela fé. Amém? Tem que crer, né? Tem que crer. Eu queria só ver com vocês, assim, aí Jesus fala no verso 11 em crer, no verso 12 ele também fala quem crê em mim, então ele dá ênfase em crer. E o Gabriel falou um negócio interessante, Gabriel, você falou que conhecer a pessoa, né, é você conversar com a pessoa, é você se relacionar, não é isso? E Jesus, a partir do verso 12 ao 15, ele vai ensinar como você se relaciona com Deus e como você vê Deus, como você vê Jesus. Ele fala de oração, de intimidade, de como orar. Vocês gostariam de falar desse final aqui? Só complementar, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim. Ele fala no Antigo Testamento. Então, Jesus possibilita essa aproximação, o relacionamento do homem com Deus. Ali, este marco ali, né, nascia ali essa situação de que eles poderiam já imaginar uma vida, não sem o Jesus físico, mas sim aquilo que Deus estava cumprindo na sua palavra. Louvado seja Deus. O relacionamento com Deus, de fato, é através da oração. É quando nós falamos ao Senhor, apresentamos as nossas necessidades e com fé cremos que o Senhor nos atende. É o remédio para o coração que está perturbado, conturbado. E o Senhor mostra aí para os discípulos que eles continuariam a fazer essa obra de Deus. Jesus ia para o Pai, mas ele continuaria junto aos discípulos para realizar a edificação da sua igreja, né? E o avanço do reino. E os milagres ainda seriam mais abrangentes. Por quê? Porque nós entendemos que ali o Senhor operou muitos milagres, muitos, que muitas vezes nem são relatados na palavra, né? Mas a palavra fala de tantos outros milagres que o Senhor realizou. Mas era limitado ali ao povo judeu, né? Mas agora não. Os discípulos, eles iriam pregar por toda a terra, iriam operar milagres em todos os lugares, e o nome do Senhor seria glorificado. E nós vimos isso no livro de Atos, principalmente, a ação do Senhor, e nos demais livros, quando o Senhor começa, o centurião, quando Pedro foi lá e a bênção aconteceu, a salvação aconteceu. Então, agora, até entendemos que, a partir do verso 12, o Senhor ensina os discípulos a necessidade e o valor da oração. No verso 12, tem essa parte que é extremamente interessante, né, que eles falam assim, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras que estas, porque eu vou para meu Pai. E aí a maioria das pessoas já associam diretamente apenas a milagres e a realizações sobrenaturais.
Há, de certa forma, parte disso, como você vê os discípulos expulsando demônios, né, curando os enfermos, mas em momentos esporádicos. Mas quando Jesus fala que faremos coisas maiores do que ele está falando até do alcance de vidas que podemos ter através da pregação. Porque Jesus, no pouco tempo que ele teve aqui, ele pregou apenas para os judeus, apenas para um povo. E depois ele nos dá a ordenança de pregar para todo mundo, para fazer coisas maiores que ele, para pregar até os confins da terra, para alcançar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E ele dá intrepidez, ele dá força, coragem para os discípulos para isso. Quando nós vemos o Espírito Santo descendo no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito não desceu para eles realizarem milagres, mas era para eles serem testemunhas de Cristo. É para isso que nós somos revestidos de poder, né? Quando você vê também em Lucas 10, 19, ele fala assim: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e cobras, e nenhum mal vos será feito. Mas ele fala assim com eles, ele dá um pitaco neles e fala assim: mas não se gloriem, porque os demônios tremem perante vocês, mas antes alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, mais importante do que o poder que nós temos sobrenatural para poder realizar essas obras, é a maior obra que pode ser feita na vida de uma pessoa, a regeneração da alma dela, através da pregação da palavra, do evangelismo e da salvação de vida. Amém. O testemunho da verdade. Glória a Deus. É o testemunho da verdade, não é uma verdade relativa, a verdade absoluta. E esse testemunho da verdade em Cristo Jesus é que a gente consegue relacionar quando as obras maiores seriam realizadas. Não falava exclusivamente de milagres, né? Longe disso, mas é da palavra que seria pregada, né? O evangelho que seria pregado, né? Em todo o mundo, né? Glória a Deus. Só para a gente fechar aqui, eu acho que o importante no versículo 15, Jesus fala, né, como a obediência ela anda junto com a oração, porque fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aquele que ora ao Senhor, como é importante, a forma de você amar o Senhor é obedecer ao Senhor, né? É guardar as orientações do Senhor. Amém? Só para finalizar sobre oração, a gente vê lá em Mateus 6, Jesus explicando como orar, né, para orar em secreto com o seu pai, você falar em secreto com ele dá uma forma de orar para você perdoar o pecado das pessoas, para você pedir o básico da necessidade, o pão de cada dia. E eu até anotei que separei, tem uma oração muito interessante, que é o paradoxo da oração de Elizabeth George, que é uma oração em que ela mostra que a nossa oração, ela não é feita para mudar Deus, mas para mudar a nossa vida. Ela faz com que nós possamos melhorar e nos aperfeiçoar a cada dia na presença do Senhor, e que não devemos pedir apenas coisas grandes e que vão nos satisfazer, mas coisas que estejam atreladas com a vontade de Deus, né? Que em tudo seja feita a vontade dele. Então, a gente pede que a vontade dele seja feita na nossa vida. E a oração dela é assim, ela fala: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade a obedecer. Pedi riquezas para que pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse testemunhar de coisas melhores. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Dentre todos os homens sou o mais do que abençoado. Não recebi nada do que pedi, mas tudo o que precisava. Muito bonito. Glória a Deus. E a oração é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que pedis em meu nome, né, é Ele que vai fazer. E só para a oração do Pai Nosso fala isso, só quando dá vontade: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é em nome de Jesus. E quando pedimos com fé, o Senhor nos atende. Amém. Então, os irmãos puderam ver nessa noite que, em meio à ansiedade, à angústia, à falta de certeza do que poderia acontecer, Jesus vem naquele momento, consola os seus discípulos, mostra o caminho que era Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida, mostra que Ele era a imagem visível do Deus invisível quando eles queriam ver Deus, e que se eles quisessem ter um relacionamento maior com o Senhor, ensinou-os novamente a buscar em oração. E esse é o nosso Deus, o qual nós servimos, um Deus que tem nos proporcionado, nos revelado o seu amor, o seu cuidado e, principalmente,
a salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos em casa. Vocês que estão aí, compartilhem esse vídeo com aqueles que necessitam. Curtam também, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e que outras vidas possam ser alcançadas também pela palavra do Senhor. Uma boa noite a todos. Obrigado, Danilo, Breno, Gabriel. Que Deus nos abençoe e abençoe os irmãos em casa também. Um forte abraço. Uma boa semana a todos. Amém, meus irmãos. Um abraço. Amém, meus irmãos. Graça e paz.